Prezado aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de Direito. Esse que vos fala é o professor Lucas Torresan. Sou advogado criminalista e sou professor de Direito Penal da Unicurso Campinas. E hoje a gente vai falar um assunto que isso não cai em concurso, isso despenca nas suas provas. E por despencar em provas, você tem que saber muito bem. E qual que é esse assunto, professor? É justamente a teoria geral do delito, onde nós iremos abordar o conceito analítico de crime. Perfeito? Então vem comigo. Olha só. Se nós pegarmos os objetos de estudo da aula de hoje, será o conceito analítico de crime, que nós iremos estudar o fato típico, atinente ao fato típico, conduta e resultado. Quando a gente fala a respeito do crime, nós temos que lembrar que o conceito de crime ele tem três vertentes. Tem o conceito formal, o conceito material de crime e o conceito analítico. E o que a gente vai focar aqui é o conceito analítico, porque é esse conceito que vai cair nas suas provas. O que diz o conceito analítico de crime? Crime, à luz do conceito analítico, é todo fato típico, ilícito e culpável. Percebam, senhores, que aqui eu coloquei o quê? Uma adição. Por que eu quero dizer coloquei uma adição, uma soma? Porque tem que, esses três elementos têm que acontecer no caso concreto para que haja crime. Como assim, professor? Se a gente falar assim, matar alguém é crime? Eu diria, depende. Porque matar alguém, a priori, é crime. Mas se o sujeito agir sob a luz das excludentes da ilicitude, você não vai ter o quê? Crime, porque crime tem que ter o quê? Fato típico, ilícito e culpável. Para isso foi adotada, então, a teoria tripartida. Por que tripartida? Porque são três partes. Então, veja, conceito analítico de crime diz: crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Qual foi a teoria adotada? Teoria tripartida. Pois bem, senhores, continuando, se a gente vai falar a respeito do conceito analítico de crime, vamos começar agora a falar do primeiro elemento do conceito analítico. Se o conceito analítico de crime fala que crime é todo fato típico, ilícito e culpável, vamos agora falar do fato típico. Veja, o fato típico é o primeiro elemento, então, desse conceito analítico. Dentro do fato típico, nós temos conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Isso se tratando, olha o que eu coloquei aqui para os senhores, de crime material. Crime material, você deve estar perguntando, o que seria crime material? Crime material é quando a lei descreve uma ação, uma conduta, melhor dizendo, uma conduta, e um resultado. E exige-se a ocorrência do resultado para que o crime reste consumado. Quer ver um exemplo? Se você pegar o artigo 121 do Código Penal, fala de homicídio. Fala assim, matar alguém. Quando que há a consumação do crime de homicídio? Quando a vítima morre. Então a lei descreve uma conduta e descreve um resultado. E exige-se a ocorrência do resultado para que o crime reste consumado. Quando isso acontece, nós estamos diante de um crime material. Todas as vezes que nós estivermos diante de um crime material, o fato típico terá esses elementos. Quais elementos? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Perfeito? Agora, em se tratando de crime formal, nós não vamos ter todos esses elementos. Nós vamos ter somente conduta e tipicidade. Aí você deve estar perguntando, professor, eu entendi o que é crime material. Crime material é aquele que a lei descreve uma conduta e descreve um resultado. Exige-se a ocorrência do resultado para que o crime reste consumado. E o crime formal, o que seria isso? Crime formal, você deve observar que é o seguinte, é quando a lei descreve uma conduta e descreve também o resultado, mas não exige-se a ocorrência do resultado para que o crime reste consumado. Ora, se não exige a ocorrência do resultado, logo você vai chegar à conclusão que nos crimes formais o fato típico terá quais elementos? Conduta e tipicidade. Perfeito? Então toma nota com isso para você não se confundir nas provas.
Continuando, a gente vai ver o seguinte, pessoal. Se um fato típico ele apresenta conduta, resultado, nexo causal e tipicidade em se tratando de crime material e conduta e tipicidade em se tratando de crime formal, vamos estudar agora o primeiro elemento do fato típico. Acompanhe comigo. Quando a gente fala o primeiro elemento do fato típico, nós estamos falando o quê? De conduta. Só que olha só, senhores, a conduta, existe duas correntes, ou melhor dizendo, duas teorias que versam sobre a conduta. E você tem que saber, lógico que tem que saber, em que pese o nosso atual Código Penal, ele está atrelado a uma teoria, adotou-se com a reforma que ocorreu em 1984, uma teoria, você tem que saber as duas teorias que versam sobre a conduta. Você tem, porque as provas às vezes perguntam sobre uma ou sobre outra. E quais são essas teorias? Nós temos a teoria conhecida como teoria clássica, causal, naturalista. São sinônimos. Pode aparecer para a sua prova. Teoria clássica. Pode aparecer teoria causal ou então teoria naturalista. Quem que é o autor dessa teoria? Franz von Liszt, alemão. Existe paralelo a essa teoria a teoria finalista de Hans Kelsen. Então nós temos duas teorias que falam a respeito de conduta. E essas teorias, elas vão dar significado totalmente diferente a respeito do que vem a ser conduta. E o que eu quero dizer com isso? Para essa teoria clássica, que era, olha só, presta atenção, era, não é mais, era adotado pelo nosso Código Penal, quando iniciou o Código Penal, nosso Código Penal de 1940, quando iniciou, era essa teoria que era adotada. E o que essa teoria fala, teoria clássica? Que conduta é uma mera modificação no mundo fenomênico produzida pelo agir do homem. Ou seja, não analisa nessa teoria o dolo e a culpa. O dolo e a culpa, portanto, não fazem parte do conceito dessa teoria. Não integram a conduta. O que eu quero dizer com isso? Olha só, presta atenção para que você não se confunda. Se nós tivermos, então, a seguinte hipótese. O sujeito está dirigindo o seu carro de forma prudente, de forma responsável, prestando atenção no trânsito, quando, em determinado momento, um transeunte, pedestre, resolve, então, tirar a sua própria vida. E, para isso, ele se joga no carro, de inopino, ou seja, de surpresa, não dando tempo para esse condutor o quê? Modificar a sua rota, acabando o quê? Colidindo com essa pessoa e essa pessoa vindo a falecer. Pela teoria clássica, esse sujeito que estava conduzindo o seu carro de forma prudente, responsável, mesmo não querendo ou não assumindo o risco, ele teria conduta? Teria praticado conduta? Teria praticado. Porque, volto a dizer, o que dizia a teoria clássica de Franz von Liszt? Conduta é toda modificação no mundo fenomênico, no mundo dos fatos, produzido por quem? Pelo agir do homem. Modificou o mundo dos fatos? Sim. Ele estava vivo e depois o quê? Morreu. Mas é analisado dolo e culpa aqui? Então essa era a teoria que era adotada. A teoria finalista é totalmente diferente. Vamos adiante para você poder entender melhor. Olha o que diz a teoria finalista, porque ela é totalmente diferente da teoria clássica anteriormente adotada no nosso código. Olha o que eu coloquei aqui para os senhores. Teoria finalista. Para a teoria finalista, atualmente adotada, não se pode dissociar a ação da vontade do agente, já que a conduta é precedida de um seu raciocínio que o leva a realizá-la ou não. Em suma, conduta é o comportamento humano, ação ou omissão, voluntário e consciente, doloso ou culposo, dirigida a uma finalidade. Olha só, perceba como que mudou. Então veja, a gente está no primeiro elemento do fato típico. Primeiro elemento do fato típico, nós estamos falando de conduta. Conduta tem duas teorias que falam. Teoria clássica e teoria finalista. Teoria finalista é atualmente adotada pelo nosso Código Penal. O que diz a teoria finalista? O que é conduta? Conduta é toda ação ou omissão. Consciente e voluntária. Dolosa ou culposa. Dirigida ao quê? Uma finalidade. Perceba, então, que da teoria finalista, contrário da anterior teoria, que era a teoria clássica,
O dolo e a culpa fazem parte da teoria, ou melhor dizendo, fazem parte da conduta. Percebam no exemplo que eu citei para os senhores. Enquanto o exemplo anterior, pela teoria clássica, o que estava conduzindo o carro, ele estaria respondendo a priori por crime, por quê? Porque ele teve conduta. Pela teoria finalista, não teve conduta. Por que não teve conduta? Porque ele não agiu de forma culposa e nem dolosa. Perceberam, portanto, a diferença entre uma e outra? Ok, vamos adiante então. Se a conduta para nosso Código Penal foi adotada a teoria finalista, quais são os elementos que fazem parte da conduta à luz da teoria finalista? Os elementos são ação, omissão. Ou seja, o sujeito, então, ele pode cometer conduta, seja agindo, que é um ato positivo, um realizar, um fazer, ou então se omitindo. Ele precisava agir e não age. Ele se abstém de realizar um ato. De forma dolosa, então nós temos o dolo, ou então a culpa, de forma dolosa ou culposa, consciente e voluntária. Então fazem parte da conduta pela teoria finalista, ação, omissão, dolo, culpa, consciência e voluntariedade. E a gente vai agora estudar cada um desses elementos que comportam a conduta. Vejam comigo. Bom, se a conduta pela teoria finalista, que é adotada pelo nosso Código Penal, pode ser tanto por uma ação ou por uma omissão, vamos definir, então, o que vem a ser, pelo nosso Código Penal, o que vem a ser um agir, o que é a ação, o que a doutrina entende como ação, e o que a doutrina e a nossa legislação também entende por omissão. Olha o que eu coloquei aqui para os senhores. Ação. Comportamento positivo. Fazer, realizar algo. Nessa hipótese, a lei determina um não fazer. E o agente comete o delito justamente por fazer aquilo que a lei proíbe. Como assim, professor? Veja, vamos trazer um exemplo aqui para ficar claro para vocês. Vocês pegam lá o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Como que o sujeito, então, ele pode ser responsabilizado por esse crime? Seja por ação, em fazer. Dar um tiro, dar uma facada, estrangular a vítima. Opa, ele está o quê? Agindo. Está fazendo um ato positivo. Ele pode ser responsabilizado, então, pelo agir, ação? Sim. A lei também, ela vai além. O sujeito também pode ser responsabilizado por um não agir. Como que isso chama? Omissão. O que é omissão, então, à luz do Código Penal e à luz da doutrina? O que vem a ser isso? Omissão. Comportamento negativo. Abstenção. Um não fazer. Então, veja, enquanto o agir é um ato positivo, o não agir, a omissão, é um ato negativo. Mas, até aqui, parece fácil. Parece simples. Ou então, como diria o grande doutrinador, né, que chegou a dizer, é fácil, extremamente fácil. Para mim, para você, parece estar muito fácil até aqui. Mas, presta atenção. O que o pessoal gosta de colocar nas provas não é a omissão própria. Porque quando a gente fala de omissão, a doutrina divide em duas espécies de omissão. Nós temos a omissão própria e nós temos a omissão imprópria. E aí que você tem que tomar cuidado. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. A conduta pode ser tanto por um fazer como um não fazer, uma ação ou omissão. Como que se divide a omissão? A omissão pode ser dividida da seguinte forma: crimes omissivos próprios ou puros e crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão. O que significa isso, professor? Acompanha comigo na tela. Crime omissivo próprio ou puro são aqueles nos quais inexiste um dever jurídico de agir. Ou seja, não há norma impondo um dever de fazer. Assim, só existirá essa espécie de delito omissivo quando o próprio tipo penal descrever uma conduta omissiva. Exemplo, crime de omissão de socorro. O que quer dizer com isso? No crime omissivo próprio ou puro, como o sujeito não tem um dever jurídico de agir, ele responde desde que exista um crime autônomo definindo como o quê? Como uma omissão. Qual é o exemplo típico disso? Artigo 135. O sujeito se omitiu, ele já responde por esse crime. O que o pessoal gosta de perguntar em prova não é esse tipo. É justamente de baixo. Qual que é o de baixo?
crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. O que é isso, esse termo aí? Um termo meio difícil de entender. Olha só, eu vou ler para você, depois eu vou te explicar, para que você possa entender. São aqueles para os quais a lei impõe um dever de agir. Olha como que muda. E, assim, o não agir constitui crime, na medida em que leva à produção de um resultado que o agir teria evitado. Esses crimes não estão previstos na parte especial como tipos penais autônomos. A verificação decorre da norma do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Como assim, professor? Vamos pegar um exemplo? Eu falei para vocês, vamos pegar o mesmo exemplo que eu citei anteriormente. O homicídio. O homicídio, comumente, ele é realizado através de um agir. O sujeito mata outro porque ele praticou um ato. Seja deu uma facada, seja dando um tiro. Mas pode também responder por homicídio na modalidade omissiva? Pode. Como assim? Pode, desde que o sujeito, o agente desse crime, esteja na previsão do artigo 13, parágrafo 2º. Ele tem um dever de agir. Quando ele tem um dever de agir e não age, ele podia agir, ele responde então pelo um crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Professor, você pode me dar um exemplo? Titou. Lembra a seguinte situação, né? Isso aí até foi já até notícias vinculadas pela imprensa. Imagina a situação de um agente, de uma pessoa, que acaba empregando um trote universitário, jogando outro na piscina. Só que esse que caiu na piscina, ele não sabe nadar. E aí o que acontece? Esse que criou esse risco, esse agente que jogou o outro na piscina, criou esse risco, ele tem o dever então de socorrer? Tem. Mas ele acaba o quê? Se omitindo. Opa, como ele tem o dever de agir e não age, e se omite, ele não vai responder por omissão de socorro. Ele vai responder pelo resultado advindo da sua omissão. Qual que é o resultado advindo da sua omissão? Homicídio. Por quê? Por causa do artigo 13, parágrafo 2º. O que eu quero trazer para você em resumo? Todas as vezes que o sujeito estiver nas hipóteses do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ele vai responder pelo resultado advindo da sua omissão, uma vez que nós estamos diante do crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Aí você deve estar perguntando, ok, professor, entendi. Mas o que fala esse artigo 13, parágrafo 2º? Então vem comigo, que a gente vai ver agora o que diz esse artigo. Olha só, acompanha comigo. Artigo 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente, olha aqui o binômio. O que é binômio? Junção de dois fatores para acontecer isso. E você tem que tomar cuidado para o seu concurso. Devia e podia. Veja, a lei não quer ninguém herói, certo? Ele tem o dever, mas ele podia naquela circunstância agir. Porque se ele não podia, ele não vai responder por nada. Como assim, professor? Exemplo, bombeiro. Bombeiro tem o dever de apagar o incêndio, socorrer as pessoas? Tem. Mas imagine que o prédio está pegando fogo, está caindo. Se ele entrar, ele vai ser mais uma vítima. Ele tem um dever, mas ele podia? Podia. Então ele não vai responder pelo resultado advindo. Okay? A lei deixa muito claro. Devia, podia, binômio, agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Aqui você tem que gravar. Grifa no seu material. Grava isso, porque isso aí cai muito em prova. Quais são as hipóteses das pessoas que estão nesse artigo 13, parágrafo 2º? Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então você tem aí o pai e a mãe, tem o dever de cuidar do filho, sustentar o filho. Opa, tem. Ele se omite. Responde para o resultado advindo da sua omissão? Responde. Ah, você tem o que? De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Exemplo que eu citei para os senhores. Jogou na piscina, o sujeito não sabe nadar. Ele criou o risco. Criou. Ah, ele tem que agora, então, socorrer? Tem, porque senão ele vai responder pelo resultado advindo da sua omissão. Terceira hipótese. Com o seu comportamento, ou melhor dizendo, o exemplo anterior se encaixa nessa aqui. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, as pessoas que estão nesse artigo 13, parágrafo 2º, se eles podiam agir e não agem, eles têm um dever. Mas eles podiam agir e não agem, eles irão responder pelo resultado advindo da sua omissão. Como que chama isso? Crime omissivo impróprio ou
omissivo por omissão. Ok? Então vamos junto. Vamos lá. Agora veja o seguinte. Eu falei para os senhores que dentro do fato típico nós temos conduta. A conduta foi adotada pelo nosso Código Penal, teoria finalista. E pela teoria finalista são elementos da conduta o quê? Ação, omissão. Perfeito? Mas são elementos também da conduta o quê? O dolo ou a culpa. Perfeito? Então a gente vai ver o que é o dolo. Certo? O dolo está no artigo 18 do Código Penal. Inciso 1. Olha o que diz o Código Penal. Crime doloso. O que é o crime doloso? Diz-se o crime doloso quando nós temos o quê? Quando a gente quis o resultado ou, veja, assumiu o risco da sua ocorrência. Então nós temos duas hipóteses que o sujeito pode responder na modalidade o quê? Dolosa, pelo crime doloso. Ou ele quis o resultado. Como assim, professor? Veja, o sujeito pega, ele discute com uma pessoa, tira uma arma, aponta a arma para ela e puxa o gatilho. Ele quis matar aquela pessoa? Quis. Então veja, ele está respondendo então o quê? Para homicídio doloso. Sim. Ou então ele assume o risco da sua ocorrência. Ele vê a possibilidade de acontecer alguma coisa, mas ele escuta aquela música no rádio, tô nem aí, e assume o risco. Perfeito? Nessa situação, ele vai responder também por crime doloso? Vai responder por crime doloso. Mas a lei não fala nada a respeito de dolo direto e dolo eventual. Isso aí é doutrina. Perfeito? A doutrina classifica o que diz o artigo 18, inciso 1, em duas espécies de crime doloso. Nessa primeira aqui, hipótese aqui, quando ele quis o resultado, nós estamos falando de dolo direto. Perfeito? Na segunda hipótese, assumiu o risco de produzi-lo, nós estamos falando o quê? Dolo eventual. Perfeito? Então vamos adiante. Ok. Então nós vimos aqui que o artigo 18, inciso 1, fala do crime doloso. Só que aqui que tem uma questão que você tem que saber. E aí da importância de você ser aluno da Unicurso Campinas. Por que isso? Porque você tem que saber as teorias que versam a respeito de dolo. Porque isso, como eu digo sempre, isso não cai, isso dispensa prova. Olha só, nós temos várias teorias. Isso aí é doutrinário, não está na lei. O que é doutrina? Doutrina são os estudiosos do direito. Eles acabam que lendo, interpretando a lei e fazendo os seus arrazoados. O que ele coloca? A doutrina fala em várias teorias. Vejam aqui, coloquei 3 teorias. Nós temos a teoria da vontade, que fala que dolo é a vontade de realizar a conduta, produzir o resultado. Nós temos a teoria da representação, que fala que dolo é a vontade de realizar a conduta, assumindo o risco da produção do resultado. E nós temos a teoria do assentimento. Dolo é a vontade de realizar a conduta, assumindo o risco da produção do resultado. Mas a pergunta que não quer calar, eu creio que você falou isso daí, justamente. Veja o seguinte, quais são as teorias que falam a respeito do dolo pelo nosso Código Penal? Ou seja, que o nosso Código Penal adotou. E aí você tem que tomar nota. Teoria da vontade, em se tratando de dolo direto, foi adotada a teoria da vontade. E em se tratando de dolo eventual, teoria do assentimento. Veja, dolo direto. O sujeito quer praticar o delito. Dolo eventual, assume o risco da sua ocorrência. Dolo direto foi adotada a teoria da vontade. Dolo eventual foi adotada a teoria do assentimento. Perfeito? Vamos adiante agora. Ok. Então, nós falamos de dolo. Mas nós vimos também que a conduta ela tem a modalidade culposa. Sim. E o que é culpa? Culpa também está no artigo 18. Só no inciso 2. Enquanto o dolo, no inciso 1, no artigo 18 está no artigo 18, inciso 1, a culpa está no artigo 18, inciso 2. Olha só o que eu coloquei aqui para os senhores. No crime culposo, o agente não quer, nem assume o risco de produzir o resultado. Mas, a ele da causa, nos termos do artigo 18, inciso 2 do Código Penal, por imprudência, negligência ou imperícia. Crime culposo, portanto, é aquele resultante da inobservância de um cuidado necessário manifestado na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível através de imprudência, negligência
ou imperícia. Olha só que a culpa é diferente. O sujeito não quer o resultado, mas a ele acaba acontecendo, ou seja, a ele acaba dando causa ao resultado, pelo quê? Uma quebra de um dever de cuidado. E essa quebra de dever de cuidado é manifestada seja por uma imprudência, um agir afoito, seja por uma negligência, ou seja, ele deveria ter sido mais cauteloso e ele não foi, ou seja por uma imperícia, uma falta de aptidão técnica para realizar determinado ato. Nessas situações, diz a lei, ele vai responder por um crime, mas por um crime culposo. Ok? Agora, veja o seguinte. Se o crime é culposo, ele tem essas características, nós podemos lembrar, então, que são elementos do crime culposo, conduta. Ou seja, o sujeito tem que praticar uma conduta. Fora isso, quebra de um dever de cuidado. Por que quebra de um dever de cuidado? Porque o legislador, ele entendeu que todos nós, para vivermos em sociedade, nós temos que ter um mínimo de cuidado para viver na sociedade. Quando eu quebro esse dever de cuidado, que é o mínimo, eu respondo, em tese, pelo crime culposo. Mas fora isso, resultado involuntário, lógico, ele não quer o resultado. Se ele quer o resultado, nós estamos falando de dolo. Não quer o resultado. Nexo causal entre a conduta e o resultado. E tem que ter o quê? Previsibilidade objetiva. Então são esses os elementos do crime culposo. E aqui eu coloquei uma nota para vocês. Previsibilidade objetiva, o que seria isso? Trata-se de uma perspicácia comum, normal dos homens, de prever o resultado. Assim, estão fora do tipo penal dos delitos culposos os resultados não abrangidos pela previsibilidade objetiva, ou seja, os que não são alcançados pela previsão de um homem razoável. Tal resultado, portanto, só poderia ser evitado por um homem extremamente cuidadoso. Então a lei, ela vê algo assim previsível. Feito? Quando isso acontece, todos esses requisitos, nós estamos diante de um crime culposo. Agora veja o seguinte, pessoal. Algumas observações que eu tenho que trazer para vocês, para que vocês não venham cair no engodo, ou então venham errar, certo? Então venha o seguinte, atenção, coloquei até aqui, chamativo, atenção, tome cuidado. O que é isso? Compensação de culpa. Professor, eu vi lá no direito civil que existe a questão de compor culpa, se o sujeito agiu de forma imprudente ou agiu de forma negligente, aí dá para poder diminuir a responsabilidade. Opa, toma cuidado, pequeno gafanhoto, porque isso é só no direito civil, no direito penal não tem isso. Porque olha só, não existe no direito penal essa situação de compensação de culpas. Assim, se duas pessoas agem com imprudência, uma dando causa a lesões na outra, ambas respondem pelo crime. Ou seja, uma conduta culposa não anula a outra. Era a observação que eu tenho que fazer para você. Então não confunda os institutos. Isso existe na questão lá do direito civil. Penal, não. Ok? Então não existe compensação de culpas no direito penal. Segunda observação que eu trago para vocês. Isso daqui, meu amigo, isso cai também muito. Lembra? O examinador, ele é maldoso. O examinador não é igual o professor Lucas aqui, que quer o seu bem. Ele é maldoso, ele quer te ferrar, certo? Mas toma cuidado. Você vai ser aluno no curso, você não vai errar. Qual que é isso? Artigo 18 também fala o quê? Só há crime culposo se tiver o quê? Previsão legal. Como assim, ó? A existência de um crime culposo depende de expressa previsão legal, conforme preconiza o artigo 18, parágrafo único do Código Penal. O que eu quero dizer com isso? Se não tiver na lei previsão daquele crime na modalidade culposa, o sujeito não vai responder por crime. Isso, professor? Você pega lá o artigo 155 do Código Penal. O que fala o artigo 155 do Código Penal? Fala de furto. Você tem furto na modalidade culposa? Não tem na modalidade culposa. Assim, se o sujeito não cometeu algo por negligência, imprudência, imperícia, na questão do furto, ele vai responder? Não, porque não tem previsão legal. Você pega homicídio. Homicídio tem previsão legal de crime culposo? Tem. Parágrafo 3º do artigo 121. Se não tivesse o parágrafo 3º do 121, o sujeito mata outro por imprudência, negligência e perícia. Se não houvesse o parágrafo 3º, ele ia responder por crime? Não ia. Agora, como tem previsão legal de homicídio culposo, se o sujeito acaba matando uma outra pessoa por imprudência, negligência ou imperícia, ele vai responder, então, por homicídio culposo? Vai. Porque, olha só, só há crime culposo se tiver previsão. Ok? Vamos adiante então, gente. Agora vem os detalhes. Assim como o dolo, nós vimos que a doutrina divide em dolo direto e dolo eventual, na culpa também existe culpa
consciente e culpa inconsciente. Olha só o que diz a doutrina a respeito. O que é culpa consciente? O agente prevê o resultado, mas espera que ele não aconteça. Culpa inconsciente, o agente não prevê o resultado, que, entretanto, era objetivo e subjetivamente previsível. Em outras palavras, vamos traduzir isso daí. Culpa inconsciente é a culpa propriamente dita. O sujeito acaba provocando um resultado não querido, mas por quê? Por ele ter sido imprudente, negligente ou imperito. Agora, a dúvida que pode permear, e o examinador gosta muito de questionar a respeito disso, é a culpa consciente um dolo eventual. Porque perceba que é muito parecido. Quando que você tem um dolo eventual? Quando o sujeito ele assume o risco da ocorrência do resultado. Ou seja, ele tem uma previsão do resultado, mas ele pouco se importa, tanto que assume o risco. A culpa consciente é parecida, prevê o resultado. Senhor, calma aí, não entendi. Quer dizer que o dolo eventual, o sujeito prevê o resultado? É. A culpa consciente também prevê o resultado? Também, mas onde que muda? Seguinte, no dolo eventual, o sujeito prevê o resultado, mas ele pouco se importa com o resultado. Tanto que assume o risco. Na culpa consciente, ele prevê o resultado, mas ele espera que o resultado não aconteça, pois ele acredita nas suas habilidades pessoais. Nossa, professor, mas está difícil gravar isso. Tá, eu vou pedir licença poética para os senhores para te dar uma dica para que você não erre no concurso. Quando você pensar em dolo eventual, eu peço licença para os senhores, é uma palavra feia, mas para gravar, para ficar fácil. Dolo eventual você vai lembrar do foda-se. Ou seja, o sujeito prevê o resultado, mas não está nem aí. Ele é tanto que ele assume o risco. Foda-se. Culpa consciente, ele prevê o resultado, mas ele não quer que aconteça. Mas que aconteceu, fudeu. Perfeito? Então, é isso que você vai diferenciar entre um e o outro. Fechou? Vamos adiante. Do resultado agora. Então, veja, nós falamos, então, só para fechar, falamos de conduta, certo? Vimos as teorias que versam sobre conduta, vimos os institutos que estão atrelados à conduta. Agora a gente vai falar sobre resultado, perfeito? Um outro elemento do fato típico. Veja, o fato típico não tem conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Porém, está no segundo elemento do fato típico, ok? Que diz, o que é o resultado? Olha só, resultado é a modificação do mundo exterior provocado pela conduta da gente. Então veja, quando o sujeito mata alguém, isso é o quê? Resultado. Porque foi produzida, essa modificação de vivo para morto foi produzida pelo agir do homem. Produzido pelo quê? Pelo agir dessa pessoa. Isso é resultado. Nós não podemos confundir resultado com evento. Porque evento é qualquer modificação no mundo exterior, mas não está ligado o quê? Ao agir do homem. Como assim, professor? Relâmpago, trovão, isso não é uma modificação no mundo fenomênico? No mundo exterior? Sim, mas está produzida pelo agir do homem? Não é, não está. Então isso é evento. Resultado é toda modificação no mundo exterior provocado pelo agir do homem. Mas, onde que a gente vai começar agora a falar de um assunto que é muito abordado em concurso, né, e você tem que tomar nota. Se o resultado é isso, nós temos que lembrar o artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Ele fala assim, considera-se consumado o delito quando nele se reúne todos os elementos da sua definição legal. Então, considera-se consumado o delito quando nele se reúne todos os elementos da sua definição legal. Parece simples isso daí, mas para que você possa, de fato, entender quando teve a consumação do delito, você tem que pegar e saber, lembrar do conceito de iter. Veja, é iter, não é inter. Iter criminis. O que é isso? Iter criminis. Iter criminis significa as fases do crime, o percurso do crime, perfeito? Nós temos 4 fases. Nós temos a primeira fase, que é chamada de cogitação. O que é essa fase, cogitação? Essa fase é a fase psíquica do agente. O agente está pensando a respeito do delito. Ele não começou ainda a praticar o delito. Ele está pensando como fazer, como está arquitetando na mente. Veja, é uma fase psíquica, interna, interior. Então, primeira fase, cogitação. A cogitação, ela nunca vai incidir responsabilidade penal. Por que isso? Enquanto o sujeito está pensando a respeito do crime, ele responde criminalmente por algo? Não. Está no pensamento dele, logo, como ele não externou, não pode ser o quê? Punível. Nós temos a segunda fase, que é um passo além. Enquanto a cogitação, o sujeito pensa a respeito do crime, nos atos preparatórios, que é a segunda fase, o sujeito começa a reunir elementos para a prática do delito. Como assim, professor? Você pode me dar um exemplo? Posso. Imagine você chega na sua casa, né, está pensando, né, nesse momento,
tomar uma cerveja geladinha, gostosa. Você chega lá e quem que você depara? Você depara com a sua sogra, né? Você já começa, quando você se depara com a sua sogra, você já começa o quê? A afiar a faca. Você está fazendo o quê? Atos preparatórios? Atos preparatórios. Em tese, os atos preparatórios é punível? Não é punível. Em tese, por que eu digo isso? E aí que você tem que tomar nota. Só vai ser punível os atos preparatórios quando esses atos preparatórios ele for já um crime autônomo. Como assim, professor? Você pode me dar um exemplo? Posso. Se você pegar no seu Código Penal, artigo 288, ele fala de associação criminosa. Reunir 3 ou mais pessoas para a prática do delito. O sujeito praticou o delito? Ele reuniu para praticar. Só que ali já está punindo essa reunião. Veja, por quê? Porque está punindo de uma forma autônoma, artigo 288. Então, excepcionalmente, os atos preparatórios níveis. Mas aí a gente começa a execução. O que é a execução? É quando o sujeito sai dos atos preparatórios e ele inicia um ato idôneo e inequívoco, apto a se chegar à consumação do delito. Na execução, aqui sim a regra é, começa a responsabilidade penal. Onde começa então, professor? Em regra, execução. Só que olha o que eu coloquei para vocês aqui, senhores. Execução e a consumação pode acontecer algumas coisas. Entre, repito, execução e a consumação. O que pode acontecer? Tentativa. Pode acontecer desistência voluntária. E pode acontecer arrependimento eficaz. Então, quando que eu vou saber que eu estou na tentativa, na desistência voluntária e arrependimento eficaz? Quando? Entre a execução e a consumação. Se o sujeito está na cogitação, eu posso falar que o crime é tentado? Não. Cogitação não tem responsabilidade penal ainda. Se está nos atos preparatórios, eu posso falar que teve tentativa? Não. Onde que começa a tentativa, desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Entre a execução e a consumação. Então, agora a gente vai entender cada um desses. É muito importante você saber. Então veja o seguinte. O que é a tentativa? Tentativa, olha só, pode aparecer dessa forma, como já apareceu em concurso, e aí o aluno fala assim, professor, sala de aula, isso aí o senhor não falou isso. Então presta atenção para você não errar. Pode aparecer esse nome, como pode aparecer isso aqui, ó. Conatus. Pode aparecer dessa forma tentativa, ou então conatus. Latim, conatus. O que é isso? Olha o que diz o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Considera-se tentado o crime quando a gente inicia a ação, mas não consegue consumação por circunstâncias da sua vontade. Ou seja, o que quer dizer com isso? O sujeito quer consumar o delito, mas não consegue. É isso, é. O sujeito quer consumar o delito, ele quer. O desejo dele é o quê? Cometer o delito. Mas ele não consegue. Por qualquer circunstância alheia. Então vamos dar um exemplo, professor, te dou. Imagina então, o sujeito quer matar uma outra pessoa. Certo? Ele chega lá, dá uma facada nessa pessoa. A pessoa cai, mas deu uma facada, não um órgão vital. A gente deu uma facada, acertou a barriga dele, mas não acertou um órgão vital. Não morreu. Certo? Ele começou a execução? Começou. Mas teve a consumação? Não teve. Então nós estamos entre a execução e a consumação. Ele quer matar. Ele poderia então dar uma outra facada para matar? Poderia. Mas o que acontece? Chega alguém, intervém e acaba o quê? Salvando essa pessoa. Veja, se não tivesse essa intervenção, ele ia o quê? Matar essa pessoa? Ele ia. Mas ele não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade. Quando isso acontece, nós estamos diante do quê? Tentativa. O que diz a tentativa? O sujeito vai responder pelo crime que ele queria, mas o que? Com a diminuição da pena é o quê? De 1/3 a 2/3. Quanto mais próximo da consumação, maior o quê? Menor será o quê? A diminuição. Quanto mais longínquo, maior será a diminuição da pena. É isso que o juiz vai analisar. Isso é tentativa. Agora, você não pode confundir tentativa com o quê? Pessoal, seguinte. Aqui tem as classificações, que é importante. Existe a tentativa imperfeita, tentativa perfeita. O que é a tentativa imperfeita? Quando a gente não pratica todos os atos executórios. E quando é tentativa perfeita? Quando a gente pratica todos os atos executórios e mesmo assim não consegue consumar. Outro exemplo. Nós temos quanto ao resultado. Nós temos uma tentativa branca e tentativa cruenta. Tentativa branca, quando a vítima não é alvejada, não é atingida. Tentativa cruenta, quando a vítima é atingida. Veja, eu dou um tiro, atinge a vítima, mas a vítima não morre. Tentativa cruenta. Você tem a tentativa idônea, é aquela que o sujeito pode alcançar a consumação, mas não consegue fazê-lo por circunstâncias alheias à sua vontade. E a tentativa inidônea, que é chamada de crime impossível. Quando o quê? Quando o sujeito não consegue, por quê? Porque o meio empregado ele é totalmente ineficaz para a prática do delito. Perfeito? Mas você não pode confundir tentativa com o seguinte, com a desistência voluntária. Por que não pode? Parece
A mesma coisa não é. Então veja, enquanto a tentativa está no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, a desistência voluntária está no artigo 15, primeira. O que diz? Olha só o que eu coloquei para os senhores. Nos termos do artigo 15, primeira parte do Código Penal, aquele que voluntariamente desiste de prosseguir na execução só responde pelos atos até então praticados. Professor, toma cuidado. O artigo 14 que eu falei para vocês, inciso 2, tentativa, o sujeito quer, mas não consegue. Na desistência voluntária, ele pode, mas não continua. É isso. Na desistência voluntária, ele pode, mas desiste, não continua. Como assim? Então vamos pegar o mesmo exemplo. O sujeito pega e dá uma facada em uma outra pessoa, essa pessoa cai. Ele poderia dar quantas facadas ele quisesse para matar essa pessoa, mas o que ele faz? Ele resolve parar por ali. Resolve o quê? Desistir no meio do caminho. Quando você tem a desistência voluntária, toma cuidado. Difere-se da tentativa. Porque a tentativa que nós vimos, o sujeito vai responder pelo crime que ele queria consumar, mas com a pena diminuída o quê? De 1/3 a 2/3. Na desistência voluntária, ele responde o quê? Pelos atos até então praticados. No exemplo que eu citei para os senhores aqui, ele vai responder tão somente por lesão corporal. Vai responder por lesão corporal. Pelos atos até então praticados. Ok? Vamos adiante. Arrependimento eficaz. Também é muito parecido com o instituto que nós vimos anterior. Qual é o instituto anterior? Desistência voluntária. O arrependimento eficaz também está no artigo 15, assim como a desistência voluntária. Só que o arrependimento eficaz está no artigo 15, segunda parte do artigo 15. E o que diz? Olha só o que eu coloquei para os senhores. Conforme dispõe o artigo 15, segunda parte do Código Penal, aquele que, tendo iniciado a execução, impede a produção do resultado, só responde pelos atos até então praticados. Como assim, professor? Parece a mesma coisa, mas não é. O que acontece? No arrependimento eficaz, e olha a palavra aqui, arrependimento tem que ser o quê? Eficaz. Certo? O que acontece? O sujeito começou a execução, ele esgotou a execução, todos os seus atos executórios, mas não consumou o delito. Se ele não fizer nada, vai consumar o delito? Vai. Mas ele acaba o quê? Fazendo um ato. E esse ato é eficaz para evitar a consumação do delito. Quando ele faz isso, ele vai responder pelos atos até então praticados igualzinho à desistência voluntária. Professor, você pode me dar um exemplo? Posso. Então, imagine o mesmo exemplo que eu estou citando para vocês. O sujeito pega, dá uma facada em uma outra pessoa. Essa pessoa cai. Não atingiu um órgão vital, certo? Ele pega e dá 10 facadas. Se ele pegar e largar a vítima ali, a vítima vai morrer. Toda ensanguentada? Vai. Mas o que ele resolve fazer? Ele acaba falando, não, eu vou socorrer essa pessoa. Coloca no carro, leva para o quê? Um pronto-socorro. Em razão de ter levado para um pronto-socorro, a vítima não morre. Ele esgotou os atos executórios? Esgotou. Ele deu quantas facadas ele queria. Mas antes da consumação, ele faz um ato. E esse ato é eficaz para evitar a consumação do delito. Que instituto nós estamos? Nós estamos falando de tentativa? Não. Nós estamos falando de desistência voluntária? Também não, porque ele não desistiu no meio do caminho. Ele percorreu todos os atos executórios. Mas antes da consumação ele fez um ato. E esse ato, olha só, eficaz. Porque se morresse a vítima, não teria como falar em arrependimento eficaz. O ato foi eficaz. Logo, ele está diante do quê? Um instituto do arrependimento eficaz. Qual que é a consequência disso? Ele vai responder pelos atos até então praticados. No exemplo que eu citei para os senhores aqui, ele vai responder por quê? Por lesão corporal. Feito? Olha aqui a observação que eu falei para vocês. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz têm natureza jurídica de excludentes de tipicidade em relação ao crime que o agente inicialmente pretendia cometer, já que, não havendo consumação, não há a concretização do tipo penal originário, sendo também vedada a aplicação da norma de extensão referente à tentativa desse crime. Agora, uma observação que eu trago para vocês é o seguinte. Se aparecer para vocês ponte de ouro, ponte de prata, quem traz essa expressão é o professor Mirabete, Júlio Fabrini Mirabete. O que acontece? Quando falar ponte de ouro, ele está falando o quê? Da desistência voluntária. Se vocês visualizarem essa expressão no seu concurso, vão falar ponte de ouro. O que é ponte de ouro? Desistência voluntária.
fonte de prata, arrependimento eficaz. Perfeito? É o professor Júlio Fabrício Mirabetti que traz essa expressão. Então, tome cuidado quanto a isso. Agora, veja o seguinte. Os crimes formais e os crimes de mera conduta consumam-se no momento da ação. Se consumam no momento da ação, eles são incompatíveis com o quê? Com arrependimento eficaz. Perfeito? Então, não tem como você colocar o arrependimento eficaz se eles já se consumam na própria ação. Então, toma cuidado com isso. E agora a gente vai falar de um outro instituto para a gente fechar a questão do intercrimes. A gente vai falar do arrependimento posterior. É interessante que aqui chega a ser até um pleonasmo, né? Porque eu nunca vi arrependimento se não for posterior, né? Então, assim, chega a ser arrependimento prévio. Não, arrependimento tem que ser posterior mesmo. Então, mas, enfim, o legislador coloca dessa forma, arrependimento posterior. E o que seria o arrependimento posterior? Toma cuidado, isso aí está lá no artigo 16, que fala o seguinte, é uma causa obrigatória de redução da pena aplicáveis aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, em que o agente, por ato voluntário, repara o dano ou restitui a coisa antes do recebimento da denúncia ou queixa. Qual que é a consequência disso? Vai ter uma diminuição da pena de 1/3 a 2/3. Mas vocês prestaram atenção na redação? É para qualquer tipo de crime? Não. O arrependimento posterior fala que para os crimes ele é aplicável. Primeiro, quando já teve a consumação do delito? Já teve a consumação do delito. Não tem entre a execução e a consumação. Já consumou o delito. Mas nos crimes sem violência. Olha só, primeiro requisito. Ele é aplicável para os crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. Fora isso, o sujeito ele repara o dano num lapso temporal de quanto? Até o quê? O recebimento da denúncia. Toma cuidado. O examinador costuma colocar até o oferecimento da denúncia. A lei não fala até o oferecimento da denúncia. A lei fala até o recebimento da denúncia. Então, quais são os requisitos? Crime sem violência ou grave ameaça. Me dá um exemplo, professor? Te dou. Furto. O sujeito acaba furtando um carro, por exemplo. Se antes do recebimento da denúncia ele restituir, entregar o carro, comprar um carro igual para a vítima, ele vai ter o quê? O Instituto do Arrependimento Posterior? Vai ter diminuição na pena de quanto? De 1/3 a 2/3? Vai. Por quê? Crime sem violência ou grave ameaça e restituição antes do recebimento da denúncia ou queixa. Agora, o roubo dá para aplicar o arrependimento posterior? Porque o roubo é com violência ou grave ameaça. Perfeito? Então toma cuidado a respeito disso. E aí, a gente vai para o artigo 17 do Código Penal. O artigo 17 do Código Penal, ele fala do crime impossível. São sinônimos de crime impossível o quê? Tentativa inidônea ou quase crime. Então, se você vê na sua prova, quase crime, tá falando de crime impossível? Tá. Você vê na sua prova, tentativa inidônea, tá falando de crime impossível? Tá. Sinônimos, perfeito? O que é o crime impossível? Quando? Quando isso acontece? Está lá no artigo 17 do Código Penal. Quando o meio empregado pelo agente é absolutamente ineficaz, ou então, onde recai a conduta, o objeto onde recai a conduta é absolutamente ineficaz. Como assim, professor? Você pode me dar um exemplo? Te dou. Imagine que determinada pessoa quer matar uma outra, certo? Quer matar uma outra pessoa. O que ele faz? Ele acaba o quê? Ele acaba pegando sabe aquela pistolinha de água, piscina? Ele pensa que aquilo lá é uma arma de verdade e acaba dando tiro. Consegue matar alguém com pistolinha de água? Não consegue. Ele queria matar? Queria. Mas o meio que ele utilizou é absolutamente ineficaz. Ele vai responder por crime? Não vai responder. Professor. É isso mesmo que você escutou, aluno. É isso mesmo, não vai responder por nada. Mas é injusto isso. Eu até concordo contigo. Mas olha o que você tem que lembrar. Qual que foi a teoria que foi adotada pelo nosso Código Penal no que tange ao crime impossível? Foi adotada a teoria objetiva esperada. Não se analisa a psique do agente. Em outros países, por exemplo, a Itália, adota-se a teoria sintomática. Outros adotam a teoria subjetiva. Ou seja, independentemente de não ter tido resultado, o sujeito vai responder por crime? Vai. Porque ele demonstrou periculosidade. Mas, para o nosso ordenamento jurídico, como o meio foi absolutamente ineficaz, ele não vai responder por nada. Por mais que ele queria. Mas ele utilizou um meio ineficaz absolutamente. Ou o objeto. Imagine, ele vê lá, imagine, exemplo, né? Só um exemplo, não fiquem bravos comigo. Imagine o sujeito chega na casa e vê o quê? A sogra deitada, pensa que está dormindo. E ele fala assim, opa, agora que eu vou matar ela. Só que ela já estava morta. Você consegue matar uma pessoa que já está morta? Consegue. Consegue matar o morto? Não. O morto tem que estar vivo para poder vir a ser morto. Certo? Então, o objeto a qual caiu a conduta é absolutamente ineficaz. Então, nessas duas hipóteses,
nós temos crime. Qual a teoria adotada? Teoria objetiva temperada. Aí, para ver se você de fato conseguiu absorver todos esses conteúdos, entendeu evidentemente o que vem a ser isso, vamos analisar uma questão que caiu na CESP de 2016. Olha só, durante uma discussão, Teodoro, inimigo declarado de Valentim, seu cunhado, golpeou a barriga de seu rival com uma faca, com a intenção de matá-lo. Então ele agiu com dolo? Agiu. Ocorre que, após o primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, Teodoro percebeu a incorreção dos seus atos e optou por não mais continuar golpeando Valentim, apesar de saber que aquela única facada não seria suficiente para matá-lo. Nesse caso, Teodoro vai responder por quê? Vamos analisar as questões? As alternativas, melhor dizendo. Não responderá por crime algum. Diante de seu arrependimento, olha, o arrependimento gera nenhuma consequência? Não, nós vimos que o arrependimento o quê? Vai responder pelos atos até então praticados. Então, errado essa questão. B, questão B. Alternativa B, melhor dizendo. Responderá pelo crime de lesão corporal em virtude de sua desistência voluntária? Será? Vamos pensar a respeito. Vamos para a alternativa para C, e a gente pensa a respeito da coisa B. Responderá pelo crime de lesão corporal em virtude do arrependimento eficaz? Teve arrependimento eficaz? Olha, quando nós temos arrependimento eficaz? Quando cessa a execução e o sujeito faz um ato e esse ato é eficaz. Ele cessou a execução? Não. No meio da execução ele desistiu, certo? Então não há que se falar em arrependimento. Responderá por tentativa de homicídio? Opa, tentativa nós vimos o Instituto do Conatus, no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, quando o sujeito o quê? Ele quer, mas não consegue. Como assim ele quer e não consegue? Ele quer a consumação do delito, mas não consegue por circunstâncias da lei à sua vontade. Não teve essa situação. A resposta correta, então, ele vai responder o quê? Por lesão corporal em virtude da sua desistência voluntária. Porque olha só, acompanhe comigo. Com a intenção de matar, após o primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, percebeu a incorreção de seus atos e optou por não mais continuar. Eu falei para vocês da desistência voluntária. O sujeito podia e não quer mais. Podia continuar e desiste. Qual que é a resposta correta, então? Letra B de bola. Essa é a resposta correta. Assim sendo, meus amigos, eu encerro a aula de hoje. Espero que tenha sido bom para vocês e nos vemos no próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.